Então vamos lá. Simone. Já começar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Érica, tudo bom? Quanto tempo? Que delícia ver gente. Oi, Quezada. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Esperando aqui a Dani entrar. Opa, vamos lá. Não, é aqui. Deixa eu ver. Tentando colocar a Dani aqui. Não. Só um minutinho. Só um pouquinho. Vamos baixar? Vamos lá, ver se a Dani consegue entrar agora. Dani? Oi, Dani, tudo bem? Boa noite, Boa doutora noite, Carla. tudo bem? Que delícia te receber, viu? Que gostoso. É sempre muito bom conversar com você e sempre um risco da gente acabar virando a noite, viu? Porque é muito bom falar contigo, muito bom. Então, Tem sido uma honra essa relação que a gente está construindo. pois Muito é, pois obrigada. é. Eu queria primeiro te agradecer e te dar assim, boas-vindas. A Dani, ela é a fundadora do 21 Conecta, é a mãe do Theo, e a gente vai ter uma conversa aqui hoje muito, muito importante com esse tema que é família, base ou trampolim, que a gente já vai explicar já já por que a gente deu esse tema para essa live, né? Mas antes eu queria só me descrever. Então, eu sou a Carla, sou geneticista do Elo, eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, eu tenho um cabelo castanho, ele é comprido, eu estou usando uma blusa colorida com cores rosa, azul e branco, e atrás de mim tem uma parede branca com o símbolo do Elo em laranja. Dani, super bem-vinda, super obrigada por ter aceitado esse nosso convite aqui no Elo. A gente resolveu essa semana fazer uma semana de lives que fossem legais, que fossem importantes, que agregassem algo, né, assim, um convite para a subjetividade, um convite para pensar e um convite para novos caminhos também. Então, eu queria te agradecer. Se Eu que apresenta aí, Dani. agradeço. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher, na faixa dos 40 anos já, cabelo castanho com um pouco de luzes, pele clara, estou com um batom, uma blusa amarela, o meu fundo branco. E eu sou a Dani Drummond, idealizadora da 21 Conecta, e sou mãe do Theo e tia da Paola. Paola chegou na minha vida, na minha família, com 1 ano de vida. Ela foi adotada pelo meu irmão, pela minha cunhada, e eu vivo a diversidade há 18 anos na minha casa, né? E quando meu filho nasceu, eu só agradeci e falei, agora eu tenho uma bandeira, agora eu tenho uma missão, esse amor só vai aumentar na minha família. E eu sou graduada em administração, graduada em direito, exerço uma função jurídica, uma carreira jurídica e, paralelamente, vivendo essa missão da 21 Conecta. E, quem sabe, em breve, né, trabalhar apenas na 21 Conecta. Ainda concilio muitas atividades, assim, lidando... Espera só um Sou... minutinho, só um minutinho, só um minutinho que eu te ligo. Uhum. Peraí. Vocês estão ouvindo direitinho? Aproveitem esse momento para compartilhar a live com outras famílias. A gente vai fazer muitas reflexões sobre o papel da família. Aproveitando, pedindo engajamento de todos aqui, doutora. É isso aí, é isso aí. Dani, eu queria que você contasse um pouquinho aí da história da 21 Conecta, essa coisa toda que você criou, que é maravilhosa, porque ela dá informação de qualidade, ela dá, né, assim, enfim. Mas também que a gente pudesse conceituar aí como é que foi essa nossa ideia de fazer uma live questionando se mãe é base ou trampolim. É isso. A 21 Conecta, 21 pela trissomia do 21, né? A gente iniciou pela trissomia do 21.
e conecta de conexão. Eu, quanto mãe, eu via a dificuldade de outras famílias encontrarem profissionais especializados. Eu não sou da área da saúde, então eu precisava me estudar, me capacitar, aprender com os profissionais para que eu pudesse orientar, estimular e fazer o melhor pelo meu filho. E daí eu entendia a responsabilidade da família, né? E pensava na dificuldade daquela família encontrar profissionais especializados. Então, no sentido de conexão, de construir uma rede que fosse informativa, afetiva, porque de nada adianta um profissional super especializado, capacitado, se não tem um acolhimento, uma conexão e um atendimento humanizado com aquela família. E daí orientar, instrumentalizar esses pais. E essa questão da mãe, né, da família, ser base, o seu trampolim, é porque a gente estava discutindo aqui, gente, que as mães, principalmente as mães, né, a gente com a mulher acaba falando mais das mães, mas não podemos excluir os pais, que seria injusto, né? Mas assim, quando nasce uma criança com T21 ou com alguma outra condição genética, né, começa a querer se dedicar inteiramente, né, e por amor, sempre por amor, e fala assim, não, eu vou ser a melhor mãe do mundo, nós vamos ser os melhores pais do mundo, né? E é justamente quando eu vou dar aquela base, né, para que ele se desenvolva, e eu vou estar o tempo inteiro controlando tudo para que meu filho se desenvolva, né? E é aí que a gente acaba vivendo pelo filho, né? E às vezes, muitas vezes, deixando de ser apenas mãe trampolim, para que a criança bata e voe, né, Dani? Isso é uma questão. É muito comum, doutora Carla. Infelizmente, ainda hoje, quando a gente recebe uma criança com algum diagnóstico, a primeira coisa que aquela mãe, principalmente aquela mãe, pensa, que ela vai ter que abrir mão de todas as atividades, de todas as responsabilidades, de todos os papéis que ela ocupa perante a sociedade, para que ela viva exclusivamente para aquele filho que nasceu, né? Seja com algum diagnóstico é ainda mais complexa a situação. Às vezes a mãe trabalha fora, tem uma carreira, e daí ela começa, quando vem um diagnóstico, ela fala, pronto, minha vida acabou ali. E daí ela pensa que ela vai ter que viver exclusivamente para aquele indivíduo. E coitado daquele indivíduo, no sentido de que responsabilidade a gente está jogando em cima dele, né? A mãe abrir mão de sonhos, de projetos futuros, sejam pessoais, profissionais, e jogando a responsabilidade naquele indivíduo. Então, e quando a gente pensa nessa família, nessa mãe, que é base, que está ali, quando a gente fala em base, é uma estrutura física, fixa, sim, sólida, rígida, né? Que a mãe vai estar oferecendo, ofertando, disponibilizando todos os recursos de apoio, de cuidado, de proteção, que é papel dessa família, para aquele indivíduo. E, ao mesmo tempo, será que essa mãe está dando espaço, está dando liberdade para que esse indivíduo alcance novos horizontes, novos voos, né? Que ele seja o trampolim mesmo, exatamente, né? Ser trampolim, né? É aquela mãe suficientemente boa. Porque quando a gente é boa demais, a gente acaba super protegendo demais. E eu vou te falar, não sou mãe, mas cometi esse erro. E tive que correr atrás do prejuízo, da superproteção, né? Então, aquilo que você falou, não é só uma questão de ter uma criança com T21 ou sem T21. É uma questão de também cada um tem a sua história. Então, além daquela mãe ter a bebê com T21, que foi uma coisa inesperada, também muitas vezes ela tem uma história que transforma ela também numa mãe ainda mais protetora, ainda mais na base. Eu me preocupo muito, sabe, com as mães, me preocupo com os irmãos também, mas me preocupo muito com as mães por causa desse estresse, nesse desejo de ser base, ou seja, de ser tudo, de ser a melhor mãe, de não errar absolutamente, como se isso fosse possível, né? Existe um estresse emocional muito grande, né? Tem um trabalho que saiu agora na Journal of Clinical Medicine,
esse ano, falando do estresse das mães de crianças e adolescentes com T21. Então, existe um estresse maior, né? Um estresse de base por esta preocupação. Esse estresse pode gerar uma ação de superproteção ou até essa mãe pode conseguir ser trampolim, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque existe uma necessidade de uma ajuda para que a gente possa se estruturar e diminuir esse estresse. E eu gosto de falar aqui no Elo, Dani, que o peixe na água não vê a água. Então, todos nós vivemos no aquário da nossa vida, da nossa família, da nossa sociedade, nosso pequeno mundo. E nesse aquário a gente não vê a água. Então, eu sempre peço assim para os pais, vamos ter aí uma psico-orientação, um coaching, porque o coaching não vai ser alguém que vai ser muleta, vai ser alguém que vai falar assim, vem cá, ó, salta da água, olha ali, para poder rever essa superproteção, ou não, tá tudo bem, tá indo no caminho. Eu sinto muita resistência das mães olharem para si. E isso é tão importante no desenvolvimento. O que você me diz, Dani? Nossa, doutora Carla, a gente não consegue cuidar de um indivíduo se não cuidar dessa família, não cuidar especificamente, principalmente dessa mãe, né? E essa mãe, se ela estiver desequilibrada, se ela estiver triste, se ela tiver com uma autocobrança, além do normal, né? A gente brinca que o sobrenome de mãe é culpa, e essa mãe se cobrando em ser uma mãe maravilhosa, uma mãe perfeita, não existe, gente. Somos humanas. Somos indivíduos imperfeitos que buscam ser melhores a cada dia. E por isso a gente precisa de... Realmente, lindo essa metáfora, né, que você utiliza, no sentido de olhar de fora e de o que eu posso construir, o que eu posso mudar na rotina da minha família. Será que eu não estou sufocando o meu filho? Será que eu não estou conseguindo me distanciar um pouquinho para que ele crie as próprias asas e vá errando também? Porque esse filho precisa cair, esse filho precisa se machucar, esse filho precisa construir novas relações. Nós precisamos ser pais, mães, que vão se ausentar em algum momento, né? Em algum momento a gente vai se ausentar. Nós não estaremos 100% com os nossos filhos. E se esse indivíduo não tiver construído novas relações, sejam com os irmãos, sejam com os vizinhos, com os amigos, com a escola, com essa rede de apoio, com o trabalho, né? O trabalho futuro, gente, essa família precisa se ausentar em algum momento e ela precisa de criar essas oportunidades desde a infância. E que a gente precisa desse apoio emocional, né? Na 21 Conecta, doutora Carla, quando a gente acolhe uma família, a gente percebe que principalmente aquela mãe que está desestruturada, está precisando de um apoio emocional, a gente conecta com uma psicóloga inicialmente, para que faça essa quebra de paradigmas, que essa mãe não tem que ser uma mãe perfeita, que essa mãe tem que praticar o autocuidado, não é luxo. Infelizmente, quando a gente conversa sobre isso, as mães ainda não se dão, seja um minutinho no café, uma yoga, uma academia, uma caminhada no bairro. Não se dão o direito de ter... Eu sempre pergunto, né, assim, bom, e o que você está fazendo para o seu prazer? Né? O que você está fazendo para se... né, acariciar, né, para se nutrir. Porque se não estiver nutrida, não adianta. Cada vez mais, eu vou falar um pouquinho disso lá na terça-feira com você, um pouquinho dessa questão do emocional e do peso que isso tem, inclusive no desenvolvimento de doenças para as mães, para a família, né? Como isso é importante, geneticamente importante, vamos dizer assim, né? Então, pronto, está todo mundo redimido, mas é importante que as pessoas que as mães, que os pais, que os irmãos se nutram também. Se não, na verdade, é um tiro que sai pela culatra, né? Porque se você se dedica só à criança porque você tem que ser a mãe mais perfeita, no final, por causa da T21, você está valorizando a T21. Você está valorizando o diagnóstico sem querer, entende? Não existe culpa. Né? Então é tão importante esse apoio de todos para dizer assim, ó,
sem culpa. A culpa só atrapalha. A Sabrina que falou assim, além de mergulhar nessa água, ainda desenvolvi síndrome do pânico, que é essa questão da cobrança, né? E isso acaba desestruturando a família como um todo, sem a gente perceber. Fica aquela falta calada em todos os membros. Não é, Dani? E a gente percebe também, assim, ao mesmo tempo, a gente percebe o julgamento do outro, né? Sim. A doutora Érica comentando aqui, ela comentando, né, que ela é uma pessoa, né, uma profissional que faz diferença na sociedade, que faz diferença na vida de tantas famílias. Nós, quanto precisamos dela, e ela é mãe. Então, às vezes, ela se ausenta trabalho, viaja, não só trabalho, né? Ela precisa se ausentar pelo prazer próprio também, né? Não só por uma razão profissional. E às vezes ela é julgada porque ela distanciou um pouco do filho, né? E impressionante, né? E às vezes esse julgamento costuma vir de outras mães também, que às vezes não se dão direito, não se permitem em viver essa nova maternidade, essa maternidade possível e imperfeita. Que é a maternidade possível e imperfeita de todos, né, Dani? Isso. Independentemente do número de cromossomos, né? Eu acho que a questão de ter um cromossomo a mais, tá bom, claro, reforça mais porque traz uma urgência para essa mãe e para esse pai, sem dúvida. Mas se a gente for olhar também os tempos Tá falhando. sei lá, tá me ouvindo? Não? Agora voltou. Tá ouvindo? Voltou. Voltou? Tô ouvindo, voltou. Voltou. Então, se a gente olhar a questão da T21, Dani, há 7 anos atrás, 10 anos atrás, era bem diferente, né? Tá me ouvindo? Então, hoje, hoje a gente tem muito mais condição, quer dizer, hoje eu acho que é muito mais permitido para as mães e para os pais olharem para si, olharem para a relação entre eles, né? Quando eles fazem isso e a mãe olha para si, ela está ensinando também a criança com T21 a olhar para si. Está ensinando a autonomia, né? A gente é exemplo. A gente está sendo inspirado o tempo inteiro. Nós estamos inspirando os nossos filhos, sendo exemplo para os nossos filhos, independente de uma comunicação verbal, né? Existe um velho ditado que fala, né? Faço o que eu falo. Como é que é? Faço o que eu faço, não faço o que eu falo. Não, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, o que eu faço, não é assim, né? Eu falo. Do tipo assim, a gente fica o tempo todo, nós precisamos cuidar da alimentação dos nossos filhos, fazer atividade física frequente, regular o sono, várias questões, né, assim, de uma visão integrada de saúde daquele indivíduo, mas os pais estão estressados, se alimentando mal, sem fazer atividade física, sobrecarregados, estressados, gerando um estresse naquele indivíduo, levando o indivíduo numa sobrecarga de agenda de terapias, olhando só para o diagnóstico, esquecendo aquele ser que está ali, que quer apoio, quer afeto, quer carinho, e quer brincar livre, quer fazer coisas legais também, se divertir, criar outras conexões e oportunidades com aquela família, né? E ter coragem de soltar desde pequeno, né? E poder dar uma chance de se envolver e se emocionar e constatar uma autonomia muito maior do que o pré-conceito. Porque a gente fala assim, hoje não tem preconceito, ou não tem tanto preconceito. Mas existe aquele caldo cultural onde as mães foram criadas. Eu acho assim, as mães, que são as adolescentes de hoje, que vão virar mães amanhã, com certeza criarão seus filhos diferentes, Dani, porque já vem de uma geração diferente, né? Que é a geração atual, digital, conectada, né? Mas as mães das crianças de hoje ainda vivem num caldo cultural que existem pré-conceitos, né? E que apesar da fala externa ser diferente, existe esse preconceito do mundo interno, das preocupações que permeiam, não é?
Então, eu penso isso, assim, é poder se dar o direito também de se encantar com os talentos inesperados. E é muito legal quando a gente distancia de um filho, quando a gente volta com muito mais energia, com muito mais prazer, revigorados, para que a gente possa praticar o cuidado ali naquele momento. E esse distanciamento, assim, é de uma energia. Assim, eu faço isso com muita frequência. Claro que eu estou fazendo verdadeiramente depois da minha separação. Hoje, eu falo assim, há um ano, eu já estou mãe solo aí há um ano. E eu estou mais sobrecarregada durante a semana com meu filho, eu tenho muito mais questões para fazer. E, ao mesmo tempo, no momento que ele está com o pai dele, ele está sendo bem cuidado pelo pai, eu estou tendo os meus momentos. E no início, é muito interessante, assim, eu falo mesmo sobre isso, que para mim foi uma quebra de paradigmas, no sentido, e agora, o que eu vou fazer com o meu tempo? Que é o meu tempo exclusivo. Gente, todo mundo precisa desse tempo. Todo mundo. Hoje eu tenho uma sanidade mental, assim, muito melhor do que um ano atrás. E não digo para fazer isso, tá, gente? Mas é assim, é um tempo que é precioso, que a gente precisa Não cuidar digo dele. para fazer isso, mas se precisar, se for esse o caminho, É, é um caminho de é, verdade também, né? é um caminho, né? São vários caminhos que a gente São precisa vários. escolher ao É. longo da caminhada e a gente precisa olhar fora do aquário e para que a gente faça, seja trampolim, né, para os nossos filhos. E quando a E- gente fala em, Fala, sim, fala, fala. quando a gente fala em trampolim, né, o que é um trampolim, né, para quem ainda não sabe as características, né, é uma cama elástica, que ali o indivíduo salta e ele vai ter saltos quânticos, né, ilimitados, ele vai se impulsionar e vai crescer, vai desenvolver para o mundo, para o mercado de trabalho, para a vida, para a escola, para Mas tem construir uma coisa, relações. Dani, tem uma coisa que é característica do trampolim também. Antes de você dar o seu salto quântico, você fica treinando, treinando. É uma construção. Então, eu treino e volto, né? Tem um acúmulo de frustrações suficientes para eu depois dar o meu salto e voar, né? Eu acho que uma coisa importante é isso, a gente lidar com a frustração dos filhos, que isso é importante. Quem não tem frustração? Se a gente tem frustração, por que os nossos filhos não vão ter? Eles vivem em outro planeta? Não, né? É uma preparação para a vida, Para a né? vida. Essa frustração, gente, é fundamental. Trabalhar a flexibilidade desde criança. A gente pode dar autonomia no sentido, tá na hora do banho. E você pode escolher, você quer tomar banho com a mamãe ou com o papai, se tiver essa opção? Ou com o Uhum. Bob, que é um brinquedo, ou com, né, ouvindo música. Você pode escolher, mas não existe a opção de não tomar banho, Exatamente. Não né? existe. Aí a gente vai trabalhar essa flexibilidade naquele indivíduo. Primeiro isso, depois aquilo. E E daí quando, a gente vai construindo essa frustração para a vida, né? e quando vem uma frustração, a gente não precisa resolver a frustração. A gente pode só ficar junto, que eu acho que esse é uma coisa que eu, Dani, demorei para aprender, né? Então eu queria sempre resolver as dores das minhas filhas. Eu queria que o mundo fosse cor-de-rosa. E não tem nada a ver com o número de cromossomos, mas aí quando eu descobri que só quando eu deixei elas terem as dores delas e só ficar junto, como fica tudo mais leve, Dani? Mais leve, não é? A gente pode experimentar, né? Ficar junto, se calar, observar, ouvir aquela criança. A criança vai chorar, ela vai Ouvir. demonstrar frustração, né? Ela vai falar, mas eu quero. Eu falei, eu entendo, né? A gente está acolhendo aquele indivíduo, mas a gente agora precisa fazer isso ou aquilo, né? E a gente deu colo, a gente acalmou, mas a gente não fez o que aquele indivíduo queria que a gente que fosse feito, né? A gente trabalhou aquela frustração. Porque quando ele chegar na escola, quando ele chegar no mercado de trabalho, o mundo não vai fazer o que ele quer.
né? E infelizmente, assim, a gente percebe, não, tanto pelas questões de intestino, eixo cérebro, tanto que o comportamento na T21 pode ser alterado, né? A gente sabe Exato. das questões, né? Assim, a gente não está aqui nem para entrar nisso e eu não sou a pessoa para falar sobre isso, mas a gente sabe dessa alteração Mas isso é comportamental, né? importante, porque também conta, é um todo, Dani. Não, peraí, essa coisa orgânica, ela é importante. E a nutrição, o sono, etc., não pode ser uma coisa como um tratamento para a criança com T21. A criança com T21 é um convite à saúde para a família inteira, a transformação para a família inteira. E aí a gente acopla isso, toda a questão psico, a questão emocional, tudo é importante, né, Dani? Tem que olhar para tudo, não Sim. adianta olhar só para uma coisa, né? É, a gente Você pode precisa falar assim, trabalhar, porque você sim. é bem entendida disso também. E Eu pratica. não tenho. Eu tenho um olhar bem observador em relação a isso, assim. Eu gosto muito disso, assim. Eu faço psicoterapia semanalmente, assim, eu faço as reflexões, é um processo de autoconhecimento, um processo que não é fácil, né? Hoje a gente vai construindo essa caminhada e claro que esse processo de autoconhecimento me faz um ser humano melhor e uma mãe melhor, e uma Claro, mãe possível claro. e olhar como um todo, né? Aquele contexto, o que aquele indivíduo está fazendo, é, o- as questões de saúde, se ele está tendo um sono adequado. A gente sabe das apneias, né, que influenciam os indivíduos com T21. A gente sabe o tanto que uma má alimentação influencia na questão comportamental, pela Sim. questão do Isso intestino eixo isso é cérebro. evidente, assim, Uma demais. compensação, aquela criança que comeu doce, comeu muito carboidrato, farinha branca, glúten. Gente, pode esperar, ela vai ter um incômodo e ela vai afetar o comportamento E isso dela. pode não aparecer imediatamente. Como pode aparecer mais para frente, a gente nem sempre correlaciona. Então, ter um estilo de vida saudável é um investimento. Muito, como aconteceu comigo, uma mãe que veio muito desesperada com a criança com oxigênio, sabe? Então era um estresse, porque a criança era dependente de oxigênio, né? E quando eu falei, bom, quando a gente mudou a dieta dela, eu queria mudar aos poucos, né? Porque eu falei, ela não vai fazer tudo, né? Mas ela pingou a letra para ela e ela fez tudo. É uma criança que eu não atendia aqui no El, eu atendia lá na Santa, né? E fiquei muito preocupada. Eu falei, deixa eu ir aos poucos, tal. E ela, quando ela voltou, no mês, não, 2 meses depois, a criança voltou sem oxigênio, porque ela resolveu fazer tudo. Tudo assim, de nutrição Excelente. mudou. E depois ainda voltou, depois de 6 meses, com alguns quilos a menos, ela. E ela disse assim, meu Deus, como isso ressignificou a minha autoimagem, a minha relação com o meu corpo. E aí ela começou a contar até da questão mais da relação dentro de casa. Olha que interessante, né? Assim, com esse nascimento dessa criança, com essa questão, ela acabou mudando tudo, mudando a nutrição, foi mudando as coisas e foi fazendo um movimento que foi ampliando. Olha que legal, né? Lindo, lindo. E é uma transformação, né? Eu não comia jiló, eu era viciada em açúcar, eu tinha abstinência de açúcar, e quando meu filho nasceu, eu comecei a buscar a questão nutricional, e eu comecei só, né, trazendo novos alimentos, introduzindo, aprendendo, retirando outros, e retirando da minha dieta, porque eu não posso praticar nele o que eu falo, eu preciso fazer. Eu preciso ser exemplo, eu preciso sentar na mesa junto com ele e comer o mesmo alimento que ele está comendo. E isso é importante porque, assim, se o açúcar inflama a pessoa com T21, ele inflama você também. Então, a mãe que já está ansiosa, angustiada, preocupada, esse estresse parental, que está aqui publicado no Journal of Clinical Medicine, agora, nesse ano, fevereiro saiu. Ele fala disso, ele fala da inflamação dos pais, ele fala do estresse. Então, tudo aquilo que eu proponho para a criança tem que ser proposto para os pais também, no cuidado, né? E naturalmente a dinâmica em casa como um todo vai melhorando. Mas para isso
tem que ser suficientemente boa, não pode ser 100% boa. Não, não pode, jamais. E é um processo, essa questão do autocuidado, o fato da gente ser exemplo, a gente traz para os nossos filhos uma autorresponsabilidade também. Eu sou responsável pelo meu autocuidado. Às vezes eu já, durante lives, quando a gente trazia esse assunto de autocuidado, de amor próprio, né? Que a mãe precisa amar ela primeiro, depois o filho. E não o contrário. Então, até porque se a gente ama em excesso, a gente vai entregar o quê para os nossos filhos? A gente vai entregar o que está dentro da gente. Exato. E aí nas lives a gente escuta assim, mas quem vai cuidar dessa mãe que está ali sobrecarregada, cuidando da casa, às vezes cuidando de um marido que acha que a mãe tem a obrigação de cuidar dele em todos os sentidos, né? Até a questão emocional, essa sobrecarga que gera para essa mãe, cuidando de todo o fluxo, fazendo tudo acontecer, e essa mãe esquecendo de si, sobrecarregada, e às vezes as mães perguntam, mas quem vai cuidar de mim? Eu mesma. É ela. Eu mesma. Eu sou a única responsável pelo meu cuidado. É isso. Né? Não tem outra forma. E se a gente deixar de cuidar da gente, a gente vai entregar o quê? Eu já li um livro da Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia. Sim. Ela conhece, né? Ela é maravilhosa. E ela fala, ela pega pesado porque ela fala nesse sentido de entregar um lixo. Quando a gente se deixa se acabar, não pratica o autocuidado, a gente vai entregar para o outro indivíduo o quê? Um lixo. Exato. Nada. Né? Dani, deixa eu te falar uma coisa. Não, é que a Jaiane, ela está escrevendo bastante aqui e acho que ela precisa de uma falinha sua aí. Ela disse assim, estou passando por isso na escola muitas vezes a escola exclui ela pelo jeito dela. Ela bate nos colegas e os colegas não querem ficar perto dela. Ela diz mais adiante assim, que ela teme muito o crescimento e a juventude da filha, né? E então eu estou sentindo aqui nela uma ansiedade bastante grande. Eu queria te ouvir um pouquinho com a tua experiência como mãe. Jaiane, eu me coloco à disposição, tá? Pra gente conversar. A primeira coisa assim, que eu gosto de pensar é descartar as questões de saúde desse indivíduo, cuidar desse indivíduo em relação à saúde e cuidar do emocional desse indivíduo, né? Seja qualquer idade que a sua criança tiver. Vamos entender qual o contexto dele, se está vivendo um momento de estresse, se tem acontecido alguma coisa dentro da família que está incomodando, que às vezes esse indivíduo não é verbalizado ou é verbalizado e não consegue entender quais são os sentimentos. Eu faço muito com meu filho, é perguntar para ele, filho, o que está acontecendo? Você está cansado? Você ficou bravo? Você está triste? Vamos conversar? E assim, de repente ele desaba. Ele chora e depois fala assim com a mamãe, seca a lágrima e fala, mamãe, sarei. Pois é. A gente criança de 5 anos. Sim, ela tem 5 anos. Ela Olha tem 5 só, anos. da idade do da Jaiane. Jaiane. Sentar e abaixar, assim, a gente precisa entender essa criança no contexto de casa e trabalhar essa flexibilidade, questão comportamental. E dentro da escola, como que está sendo a condução? A gente, infelizmente, nós ainda vivemos uma escola que às vezes reprime muito, que às vezes tenta enquadrar o indivíduo, né, naquela caixinha, que é muito rigoroso nas questões e às vezes não tem um olhar para a infância, às vezes não tem ferramentas, né, emocionais, não tem um psicólogo dentro da escola que possa orientar o professor, possa trabalhar junto com essa família. Então, assim, a gente precisa analisar, buscar informações desse contexto. E, quem sabe, um apoio emocional para a família e para a criança. Porque não adianta, às vezes, só para a criança. Eu vou colocar meu filho no psicólogo. A gente escuta demais. Não adianta. Mas se a família, se o pai, ou às vezes é muito permissivo, ou é muito rigoroso,
né? Às vezes tem uma violência doméstica. E às vezes, Dani, a gente age e a família tem uma dinâmica que, sem perceber, reforça uma atitude na escola, ou social, né? E não estou dizendo que é o seu caso, tá, Jana? Mas assim, às vezes acontece, a gente não vê, a gente não percebe. E esse olhar de fora ajuda, né? Me lembro de uma mãe que, lá na Santa Casa, que reclamava que a filha batia muito nos outros e ela batia constantemente na criança dentro do ambulatório para a criança ficar quieta. Quer dizer, era o que ela aprendeu, né? Só para dar é que ali é um exemplo muito bronco, assim, muito, né, grosseiro, mas é que às vezes a gente reage com os filhos de uma forma, quantas lambadas eu já tomei por conta disso. Agora, você falou uma coisa muito importante, Dani, que é o seguinte: será que ela não tem alguma coisa orgânica? Será que não tem uma neuroinflamação também que está irritando ela, que está indo lá morder? Será que ela está com alguma dor? Você sabe que saiu agora também em 22, agora esse ano, no American Journal of Medical Genetics, falando que da perspectiva das famílias sobre a lacuna que tem para essa atenção integrada para a síndrome de Down, para T21. E eu acho que é isso, né? E aí as mães também sentem um pouco essa falta e acham que tem que ser gestoras da saúde. Então, além de mãe, eu tenho que ser gestora. Dá para entender isso também, dá para ser acolhedor em relação a isso, né? Mas O Elo 21 vem cumprindo esse papel lindamente, né? Eu quero, inclusive, estar mais pertinho de vocês, assim, nesse sentido, né? É muita responsabilidade, né, para essa mãe. Você sabe que a gente aqui no Elo tem feito muito link com alunos de medicina, principalmente são eles, né, o futuro, com alunos de medicina, com alunos de outras áreas, para tentar mostrar a importância dessa integração de todos os profissionais. Mas voltando aí a Jana, a nossa querida Jana aqui, eu acho que é isso, tentar integrar as pessoas que cuidam dela para saber, será que tem alguma coisa além? Será que tem mais alguma coisa? Não, é como diz muito o Alex, né? Não vamos colocar as coisas na conta da T21. Pode ter outras coisas acontecendo, pode estar acontecendo alguma coisa em casa que ninguém está vendo, mas parar, respira, né? E vamos começar a olhar pedacinho por pedacinho, integrar, acolher, olhar em casa. Como é que a Jana tá também? E aí consertando as coisas, né? É verdade. A gente... Fala, pode falar. Pode falar, Jana. Para ir eliminando, né? Ver essas questões de saúde, as questões orgânicas, tudo que está influenciando, que pode influenciar o comportamento, e buscar a questão emocional, entender se aquela família está passando por uma reestruturação. Às vezes tem né, assim, questões, né, por exemplo, o meu filho. Foi um tempo, no momento do divórcio, tudo que aconteceu, ele sentiu, né? Ele sentiu, a gente precisou estar mais perto, acompanhando o emocional, acolhendo e tendo paciência para que ele vivesse aquele processo da melhor forma possível. Pois é. E isso afeta o comportamento, né? Afeta, total, na escola também. Olha, tem o Wellington aqui, que é psicólogo. Ele tá ouvindo a gente. Fiquei até com vergonha agora. Eu falando de mãe é suficientemente bom. Mas é isso, os psicólogos têm falado muito sobre isso, doutora Carla. Isso muito. É muito importante, muito importante. Mas a gente sabe de verdade, assim, eu sempre digo que a doença é um transbordo do emocional, que fala assim, ó, você vai ficar doente para você mudar, ressignificar a sua vida e ir para o polo saúde, né? Eu falo muito isso. Então, a gente não pode negligenciar o prazer, a alegria, o sorriso, os amigos, a rede social, não é verdade? E isso traz para a gente um suporte para que a gente possa deixar os filhos irem mais. A gente só não comentou sobre a tela. Tela em excesso afeta o comportamento. Total. Então, a gente, né, assim, não comentou, lembrei disso. Jaiane, me chama depois para a gente conversar, tá? Então, assim, importante pensar na tela também, uma coisa que eu lembrei aqui.
Eu acho que a tela é importante, porque as crianças passam uma quantidade de horas enorme na tela, independentemente da escola, porque na escola já ficam na tela, né, hoje em dia, no estudo, ainda mais com esses estudos mistos. Mas ficam na tela do celular, do computador, do notebook, enfim. E além da tela, Dani, a gente tem um mundo que os pais ficam sempre com medo da violência, então restringem ainda mais. E as crianças hoje vivem, não é no Rio, né? Mas vivem num mundo retangular, né? Num mundo que você sai, é só cimento, o quadrado das casas, o retângulo dos prédios. Então, é um mundo bidimensional, né? Que é o mundo da tela, enquanto o cérebro da gente foi preparado para ter um mundo tridimensional. Isso gera mais estresse, menos conectividade. Realmente é um problema isso. Isso. Quando a gente pensa em ser mãe trampolim, né, uma mãe que cria oportunidades para o filho e faz esse filho voar no mundo, e a mãe substituível, uma mãe suficientemente boa, a gente precisa colocar esse indivíduo no mundo. E no mundo é onde? Né? É no parque, é na praça, é num espaço aberto, no meio do mato, da natureza, numa cachoeira. A gente precisa expor nossos filhos, né? Claro que tomando cuidado, protegendo nesse sentido de segurança, mas a gente precisa mostrar o mundo para os nossos filhos, apresentar, e esses filhos vão conhecer o mundo através dos olhos dos pais, né? Quando aquele pai, a mãe tem excesso medo, né? O tanto que a gente transfere para aquele indivíduo e transfere em todos os sentidos. E tem uma questão também que eu gosto muito de refletir. Quando nasce uma criança e logo vem um diagnóstico, às vezes a gente esquece do indivíduo que nasceu e só pensa naquele diagnóstico, a gente fica o tempo todo, eu vou estimular, eu vou levar para o meu filho para a sala, para uma terapia de integração sensorial, métodos e mais métodos, e às vezes a gente esquece de colocar aquele indivíduo na vida, no mundo. E a gente nutrir, porque a gente pensa em estimular, a gente está sempre correndo atrás de um desenvolvimento. Mas aquele indivíduo, ele vai mostrar para a gente o que ele realmente precisa, o que é necessário. E a gente não pode esquecer do necessário e pensar só nos excessos. No que eu preciso correr atrás disso, não, eu tô atrasado com esse exame. Gente, mas e aí? E o que é necessário? Quer dizer, às vezes aquela criança, aquele indivíduo precisa de um colo, de um sorriso, de um afeto, de não fazer nada e ter um ócio produtivo. Exato. Um silêncio, um momento só para tocar, só para abraçar, só para beijar, só para ficar encostado. E a gente não pode esquecer disso. Isso é lindo. É lindo mesmo. Você sabe que esse contato com a natureza também ele está sendo muito negligenciado. Não só a tela, mas nós mesmos, né? As pessoas estão buscando pouco a natureza, né? E essa época de pandemia piorou muito essa situação, né, Dani? Piorou demais, né? Porque esse medo do Covid, esse ficar fechado em casa, ficar só na tela, ficar longe do contato, a gente sabe que para a criança e para o adolescente fez um mal, assim, foi devastador. E para os pais também, né? E as crianças também percebiam muito claramente o medo dos pais, né? Essa coisa de lavar a mão. Hoje as crianças te cumprimentam lavando a mão, né? Elas procuram onde é que está o negócio para passar álcool gel, né? Enfim, então a gente tem que também agora retomando, encorajando, empoderando as crianças para esse convívio social, né, Dani? E quando a gente pensa em ter um filho, doutora, o que a gente quer para esse indivíduo? De verdade. De verdade. Não o que a sociedade espera. Não. A gente todo dia a gente pode fazer essas perguntas, né? Eu vou fazer hoje o que for melhor, mas para que ele seja feliz. Exato. Com saúde, né? Com equilíbrio,
mais feliz. Sem É o dúvida. necessário, a gente não pode esquecer disso. E de nada adianta um indivíduo que está ali cumprindo desenvolvimentos, protocolos, passando de fase em fase, mas está ali, engessado naquele sistema capacitista. Um Capacitista. sistema que exclui, que só vê o diagnóstico. Exato. Exato. E existe essa armadilha da família entrar nessa estrutura capacitista sem perceber, querendo fugir dela. Eu Eu falo que eu fiquei um tempo, talvez o primeiro ano de vida do meu filho, eu só ficava ali, vou avançar mais uma fase, vivia, né, momentos de prazer com ele no final de semana, mas assim, eu estava correndo atrás. Eu ficava correndo atrás, sempre correndo atrás. Preciso fazer, pensando na janela de oportunidades. Quando virou a chavinha do primeiro ano, eu falei, tá, agora eu vou respirar. Agora e tudo começou a mudar, assim, bem interessante, assim. Talvez hoje eu faria diferente, um pouco diferente, mas foi o que eu consegui naquele momento, né? Com os recursos que eu tinha de visão de mundo, talvez. Mas a gente precisa refletir se a gente não está pegando pesado, se a gente não está exagerando, se a gente não está sendo capacitista, quando a gente superestimula. Um indivíduo superestimulado não é um indivíduo saudável. Não, já, tanto que o esporte de alta performance gera indivíduos doentes, Sim. né? Então, tudo que é demais é ruim, né? Isso que você falou agora é extremamente importante. Deixar a criança ser ela mesma e confiar. Eu acho que uma das formas, Dani, me diz o que você acha, é a mãe perguntar como é que eu estou. Como é que eu estou aqui por dentro? Como é que, né? Eu estou cuidando de mim? Eu estou feliz? Como é que tá essa ansiedade aqui? Por que que tá desse jeito? Né? E Porque tirar os preconceitos, tirar. né? Porque às vezes a gente fica frustrado, mas meu filho está jogando, lançando objetos, ou meu filho está colocando tudo na boca, né? E é Uhum. o que ele dá conta naquele momento, Uhum. né? E tentar entender, né, o que muitas vezes a criança está tendo uma reação que é a forma dela se expressar. E a gente fica tentando fazer mudar essa forma, porque ela não é a forma que eu gostaria, né? Que é o que o grande outro gostaria que ela se expressasse, mas é a forma que ela sabe, né? E aí tentar entender, ter essa calma, ter essa, né, de olhar para a criança, de ver o que ela está querendo me dizer, de compreender. Ou às vezes dizer, olha, eu não estou te compreendendo, né? Deixa eu e descobrindo o caminho. Não é fácil. E não precisa fazer sozinho, né, Dani? As mães não Não precisam, deve. não deve. Nesse ponto pede apoio, mas e pede apoio até para o autocuidado. Eu ainda escuto, doutora Carla, bebês fazendo fisioterapia e a mãe trazendo debate nos grupos de WhatsApp, falando, gente, meu filho só chora, meu filho não quer fazer a sessão, o que que eu faço? Meu filho às vezes tem refluxo durante a sessão e tá brigando, não quer fazer, e o profissional tá insistindo. Gente, ele não quer, ele já expressou que ele não quer, que tá difícil, que às vezes tá doendo, tá dolorido, tá sem graça. Porque um profissional que atua com criança, ele precisa entender do brincar, ele precisa trazer o lúdico. A criança só aprende através da ludicidade. Não tem outra forma. Então, se o profissional não tiver essa flexibilidade, trazendo ferramentas, né, sendo inteligente para nesse manejo, não vai ser legal para essa criança. A criança não vai se desenvolver. Ou seja, a mãe está ali querendo um resultado, né, buscando o resultado, eu preciso que meu filho sente, engatinhe, ande o quanto antes, né, sempre correndo atrás, mas não está sendo prazeroso esse processo. A Valentina está perguntando aqui como identifico se a criança está super estimulada, estimulada demais, pelo que eu entendi, né? Eu acho que a coisa mais importante é olhar para a criança, é ver o que está acontecendo com ela, como é que ela está, não é, Dani? O que você diria?
A gente precisa deixar momentos livres. Deixar criança ser criança, deixar aquele adolescente ser adolescente. Será que está tendo espaço nessa agenda para esses momentos? Para momentos só de afeto? Para momentos do brincar livre, a criança escolheu o que ela quer fazer, qualquer um escolheu o que quer fazer. E olhar para a criança mesmo, né? Porque a verdade, quando a gente estimula, a gente está dando reforços, está trazendo orientação e está fechando o leque daquele, né? A gente está o tempo todo dando orientação. Sim. E quando não tiver mais essa orientação, ele vai saber brincar sozinho? A criatividade só vai nascer, só vai surgir se tiver opções, se tiver como trabalhar né, essas oportunidades que são inesperadas. Exato. E Só para falar, é a Sabrina, tá bom, Sabrina? Ela é a mãe da Valentina, só para ela. Eu sou a Sabrina. Fala, Dani. conheço, colhi a Valentina pequenininha. E é isso mesmo, né? Assim, hoje, às vezes eu faço opções, por exemplo, o Theo já está com 5 anos, está na escola, então a gente tem demanda da fono, tem demanda da TO, tem que trabalhar as questões motoras, grossas, finas, tem a pedagogia, e todo dia de manhã eu tenho um tempinho com ele, então eu escolho qual é a prioridade hoje. Faço a prioridade, 30, 40 minutos, que é a prioridade naquele momento, e agora, filho, o que a gente vai brincar? Senta no chão, deixa a criança escolher, vamos fazer, né, assim, o que livre, né, sem planejamento. Então, às vezes eu chego na fono, hoje eu cheguei na fono e ela perguntou, Dani, você fez? Eu falei, não fiz. Não deu tempo. Mas eu priorizei outras coisas, eu estou tranquila, porque naquele momento eu tinha outras prioridades, né, suficientemente boa. Uma mãe não perfeita. suficientemente boa, sem dúvida. Longe de ser perfeita. E a gente tem que se dar o direito de se cuidar. E entendendo que isso é uma obrigação, na verdade. Que é a história que você falou do modelo. Mas É não pode ter culpa autorresponsabilidade. no autocuidado, não pode ter culpa. Né? Eu tenho feito tanto autocuidado, doutora Carla. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como você dá conta de tudo, né? Agora, a gente pergunta, que tudo? Que tudo é esse? Que a sociedade que fala que eu tenho que dar conta, né? Eu faço as minhas escolhas. O meu tudo é diferente do seu tudo, né? A gente vai fazer o nosso planejamento, a nossa escolha dentro de cada agenda. E eu tenho as minhas prioridades. E uma das prioridades atualmente é a natureza. É o verde, é a cachoeira, é o pedal. Essa é a minha prioridade. E quando eu volto para o meu filho, gente, é outra Dani. É aquela Dani leve, com energia boa, com aquele sorriso largo. Com mais presença, né, Dani? Com muita presença. Muita presença. E essa é muito. E assim, infelizmente a gente tem muitos relatos de mães sobrecarregadas, quase surtando, literalmente, assim, por tantas obrigações, e não tem rede de apoio, que eu mais vejo, não tem rede de apoio. Gente, pai não é rede de apoio, pai é responsabilidade. Pai tem que chegar junto, pai não ajuda. Sim. Pai não tem que ajudar, pai tem que estar junto. Tem que participar. Né? Mas meu marido me ajuda. Não, ele não está fazendo mais que a obrigação dele de participar, de estar junto. Tem que fazer a função paterna. Função paterna. Não, aí tem alguns memes que a internet surge aí que são maravilhosos no sentido, né? O pai quando leva a criança no McDonald's, nossa, que pai legal. Aí a mãe quando leva a criança no McDonald's, nossa, que mãe preguiçosa, não fez a comida dessa criança. Isso é um absurdo, né? Isso, olha, nem eu que sou do século passado. É muito, né? Uma coisa assim. A gente tem muito avanço, assim, precisamos de muito avanço. Talvez daqui 10 anos, 20 anos, a gente comece a colher os frutos das mulheres que estão desbravando tudo hoje, né? E é um desbravamento. A gente sabe que não é fácil, a gente fica falando aqui, mas é dificílimo, dificílimo. Mas assim, como diz aqueles tagzinhos de WhatsApp, ainda bem que a gente tem a gente. Sim, é isso mesmo.
que a gente pode ter É, de conversar, de fazer rede entre todos nós, né? De escutar, fazer uma escutativa. e o papel dessa rede de apoio, né? Assim, a gente, as associações, instituições, fundações que estão aí, do terceiro setor, do setor 2,5, que é a 21 Conecta, né? Que a gente está no meio entre uma empresa privada e uma associação. A gente tem feito um papel lindo nesse sentido de ser rede de apoio. Mães, vocês não estão sozinhas, né? Às vezes a gente tem tanta conexão maravilhosa, nós temos tantos profissionais que queiram fazer diferença na vida das famílias, que se prontificam dentro da sua atividade, dentro da sua profissão, a contribuir para aquela família que não possa pagar para um profissional, que não, que está guardando o SUS há muito tempo. Então a gente está aqui para ser rede de apoio. Né? Às vezes estamos sobrecarregados também, com uma fila de espera, enfim, não é fácil também, mas vocês precisam contar conosco e trazer essas demandas para a gente, para que a gente possa entender, fazer o filtro e pensar uma forma de contribuir também. Exato. Isso é muito lindo, compartilhar, né? Assim, estamos todos aqui juntos, né? Juntos. O importante é não se sentir sozinho, né? A gente procura, a gente tá, vamos conversar, vamos E é escutar. importante pensar que a dor que eu posso estar sentindo hoje não é a única no mundo. Eu Exato. não senti, não sou eu, não é uma dor exclusiva minha. Do meu lado pode ter alguém passando pelo mesmo momento e a gente pode dar as mãos e caminhar juntos. Então não se sinta só nesse sentido, né? A gente precisa se unir mesmo, se fortalecer e caminhar juntos. Dani, a gente já está aqui com uma horinha. Eu conversaria com você a noite toda. E se desse essas pessoas que entraram, que compartilharam, tanta gente aí participando, mas dá uma sensação de uma grande sala de estar, com um papo muito bom, muito esclarecedor e muito assim de tirar peso, né? De trazer uma leveza, né? Um convite a ser mais feliz, né? Então eu queria te agradecer muito por essa participação, por essa live, né? Compartilhando aí esse teu coração enorme e tudo isso que você oferece para as famílias, para todo mundo. É muito bom essa conexão com a 21 Conecta. Estou muito feliz, porque a gente pensa muito semelhante. Então, eu queria te agradecer demais, viu, por esse nosso bate-papo, por essa live. E eu quero de antemão, assim, deixar o Elo muito à sua disposição, viu? Para a gente estar aí junto, de braços dados, né? De mãos dadas, abraçadas nessa caminhada. E eu queria agradecer muito a todos aqui que entraram, que participaram, que assistiram, enfim, que trocaram a experiência. Agradecer demais. E se ficar alguma coisa a mais que queira falar, coloca ali no nosso Insta, manda mensagem por WhatsApp, um sinal de fumaça, que a gente responde. Dani, queria te dar agora um tempinho para você se despedir aí do pessoal. Doutora Carla, eu fiquei muito honrada com o convite, verdadeiramente. Eu sou fã do Elo 21, sou fã de você, do trabalho que vocês realizam, e não só em São Paulo, né? Agora no mundo. Me inspiro muito em vocês e que a gente possa construir muitas pontes, romper muitas barreiras, abrir horizontes e levar esperança para muitas famílias. Gente, eu sou mãe, doutora Carla é especialista em várias genéticas, em várias síndromes, e é tão bom quando a gente vê profissionais se capacitando, dedicando tempo, vivendo missões, né? Missões profissionais aí de forma humanizada para construir junto e caminhar junto com a gente. Né? Eu que agradeço imensamente, estou muito feliz. E um Olha, beijo para todo mundo aqui. termino aqui muito emocionada. Obrigada, Dani. Obrigada, gente. Um beijo enorme para todos. Tchau, tchau, Dani. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Beijo. Beijo.